Ok, gente, vamos lá. Agora sim, né, falo positivo e operante depois de um tempo. Gente, boa noite, espero que tudo bem com vocês. Vou mandar aqui no grupo, antes de iniciar aqui a parte da exibição do slide, o material dessa nossa aula de hoje, porque daí aqueles que quiserem podem abrir paralelamente também, né, não ficam aí dependentes só da exposição aqui no slide. Eu comentei brevemente, então, a partir, né, dessa semana, a gente trabalha grupos diferentes para a UEL e para a Federal, por conta mesmo das peculiaridades, né, da prova que exige uma atenção específica. Então, nesse horário, quinzenalmente, nós faremos o encontro dos nossos processos de desenvolvimento da UEL, toda terça, né, das 20h15, eu trazei um pouquinho, porque as primeiras semanas de cursos gerais, assim, atrasa um pouquinho, mas normalmente começamos certinho. Sempre nas terças, quinzenal, então, o nosso curso das 20h15 às 21h. Aí, depois vou mandar no grupo de vocês a orientação para que vocês possam, quando não puderem assistir ao vivo, acessar as aulas gravadas, né? Porque eu tenho uma plataforma, essa plataforma, daí vocês vão usar com acesso individual para conseguirem ver as aulas, caso vocês não consigam ou queiram ver novamente, né, um conteúdo trabalhado. E aí, em relação também, gente, às correções e desenvolvimento de dúvidas, né, eu vou enviar no grupo para que vocês possam organizar os envios do texto, como que funciona cada proposição, a folha de produção, enfim, todos esses detalhes eu vou mandar para vocês, tá bom? Bom, é isso, vamos trabalhar. Chega de falar, né, Franciele? Vamos lá. Ó, vou expor aqui, então, o slide. Vou falar um pouquinho do material e de como a gente vai trabalhar com esse material, tá bom? Bom, todas as aulas, gente, a intenção é que nós tenhamos duas propostas de produção, né? Então, nosso curso vai até a semana da UEL, a gente vai até proximidade de prova, né? Até a semana, fazendo revisão na semana da prova. Todas as aulas, ó, eu coloco lá na plataforma a identificação da data, para que vocês possam se nortear, né, pela sequência de aulas assistidas e produções. E um ponto importante, então, nessa etapa, é saber que a gente vai trabalhar com propostas que tenham sempre 20 a 25 linhas e propostas que tenham título, aspectos importantes que a gente começa retomando, e eu deixo aberto aqui o chat sempre, né, para que vocês possam mandar eventuais dúvidas, gente, ou vocês podem me interromper a qualquer momento que vocês queiram para perguntar alguma coisa, conversar sobre, né, algum ponto que eu esteja falando, tá? Então, fiquem à vontade para isso. Mas, assim, importante que hoje a gente também saliente algumas questões que são estruturais dessa prova. Então, se a gente pensar assim, bom, o que eu espero, né, dessa prova? Uma proposta mais subjetiva, uma proposta de dissertação mais objetiva, o que eles vão querer da gente, né? Então, eu tenho me pautado muito nos textos que eles cobraram mais recentemente de dissertação, e a gente vê nitidamente, assim, uma sequência recente que cobra tanto temas extremamente subjetivos, quanto temas que necessariamente não terão um teor tão social, mas que me permitem um desenvolvimento um pouco mais palpável, né? Não aquele desenvolvimento tão assim, digamos assim, subjetivo das situações. E aí, no nosso material de hoje, então eu coloquei, queria mostrar antes de avançar, depois eu avanço. Coloquei a proposta do ano passado, e aí essa é uma proposta que vocês, de modo geral,
já manusearam, já conhecem. Mantive um texto de nota máxima que depois, oportunamente, eu volto nele. Acrescentei uma outra redação que não é nota máxima, porque a cartilha tem uma redação de nota máxima, a gente tem outras, tipo essa, que é uma segunda redação que trouxe um desenvolvimento bom e que tirou 10 de 12, boa nota. Desculpa. No ano passado valia 12, esse ano passa, né, a valer 10 pontos, então equivale a 80% da nota, né? A maioria dos alunos da cartilha ficou com uma nota parecida com a dessa aluna que eu escolhi da cartilha, porque ela foi minha aluna, né? A Clara foi minha aluna, foi aprovada no ano passado. Eu gosto muito quando tem texto de aluno, porque isso mostra como esse aluno que recebeu as mesmas orientações, né, conseguiu trabalhar em situação de prova. Muito bem. Gente, então, assim, fazendo uma breve recapitulação organizacional sobre o texto, sobre as expectativas, a gente vê que a dissertação da UEL, como que vocês podem planejar desenvolvimentos para esse processo. Sempre um texto, então, que vá utilizar um título, mesmo que a palavra título não apareça no enunciado, eu posso dizer que não aparecer no enunciado necessariamente não é indicativo de que eles não querem título, né? Porque a gente vai levar em conta o que, basicamente? A folha de produção. Se a folha, né, onde você vai escrever, a sua redação tem um espaço para o título, isso nos basta como condição para a produção. Gente, está travando a minha imagem? Porque Para mim, não. eu tô sentindo, eu tô me vendo aqui assim, ó, meio lento o negócio. Eu tô achando que estava travando. Então tá bom, então vamos seguir. E aí a gente percebe, então, que essa utilização do título veio recorrente nos últimos vestibulares. Como que eles vão avaliar título? Um título criativo, lúdico? Não necessariamente. Um título que tenha ligação clara, né, conexão com o que você desenvolveu no seu texto. Então, se você me falar assim, olha, a minha prioridade foi estabelecer um link com alguma informação que eu coloquei no decorrer da minha redação. Pode ser que isso seja visto de forma positiva. Então, é muito relativo, depende da prática, e eu vou auxiliando vocês, caso vocês estejam num dia muito criativo, que vocês queiram pôr duas opções de título, por exemplo, assim, ó, eu pensei nesse e nesse, qual seria melhor? Ô, Fran, Ótimo, parou que aí eu vou te de dizer, transmitir, pode, parou parou? de compartilhar com a gente, está travando. Como assim? Ai, ai, ai. Peraí, Ana. Eu tive problema agora há pouco com isso. Só um instante. Deixa eu fechar o que eu tenho aberto aqui para ver se melhora. Só um instante. Só um instante. Peraí, gente. Estão me ouvindo ou parou? Não, ouvindo a gente tá. Parou? Aí, voltou. Voltou a Voltou. apresentação. Eu fechei tudo que tinha aberto. Ó, eu até mandei mensagem já pedindo um help para o menino que eu mandei meu note para atualizar. E eu desconfio que alguma coisa talvez ficou mais pesada, né, entre aspas, assim, porque tá dando uma diferença de tempo, sabe, das coisas, enfim. Mas Sim, obrigada por avisar, Ana. Qualquer coisa me de manda nada. aqui, que eu tô de olho no WhatsApp também, para ver se aconteceu alguma coisa, vocês me falam. Então, voltando assim à questão do título,
vamos levar em conta essa expectativa. Tive um dia criativo. Vou expor 2 títulos para a Fran ver qual fica melhor. Ótimo, pode pôr, que eu vou te dizer se ficou melhor e se não ficou tão legal, tá? E aí, o seguinte, né? Então, vamos avançar um pouquinho, porque antes de estruturação, hoje eu queria que a gente tivesse um tempo maior para análise de um tema mais subjetivo. Então, ó, eu coloquei os textos motivadores, vou pôr aqui no chat a frase temática, e eu queria que vocês me falassem assim, a opinião de vocês, ó. Então, eu vou pôr tema 2 para a gente começar o processo de análise, ó, tema 2, que é o silêncio, o silêncio na sociedade do ruído. Vamos lá. O silêncio na sociedade do ruído. Esse é o tema 2. O tema 1 é mais objetivo. Então, eu escolhi começar com esse porque pela subjetividade primeiro, depois proposta objetiva e aplicação, né? Vamos lá. Ó, então, anota para mim a frasezinha temática. O silêncio na sociedade do ruído, tá? Então, o silêncio na sociedade do ruído. E vamos pensar num ponto importante, né? Como que eu vou partir para o desenvolvimento de uma dissertação com uma temática tão subjetiva, né? Quando cai um tema muito social, é muito mais fácil, é mais direto, né? Então, se a gente falar assim, eu mandei no grupo, Ana, deixa eu ver, não foi? Desculpa. Não, não Olha, eu veio. tinha mandado no. Por isso que deu problema, então, mesmo no envio. Porque a hora que você falou que travou, eu estava tentando encaminhar no grupo, lembra que eu falei? Então, foi isso Ah, que deu tá. problema. Vou tentar de Beleza. novo, já vou mandar. Foi isso que deve ter dado. Já vou encaminhar lá. Ó, então, o texto de apoio a gente não vai ler agora mesmo, mas aqui no chat eu mandei para vocês a frase temática. O silêncio na sociedade do ruído. Então, esse é o nosso tema central para essa segunda proposta. Vamos pensar um pouquinho em desenvolvimento dessa ideia. Como que eu posso problematizar esse tema? Como que eu posso pensar numa tese? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho de estratégia de leitura de temas mais subjetivos, tá? Estou abrindo o WhatsApp Web aqui novamente para enviar a proposta para vocês. Só um instante.
Chegou aqui, tá, Fran? Não tô te ouvindo. Oi, gente. Voltou? Oi, voltou. Ai, olha, é teste de cardíaco. Eu falei, olha, igual eu disse, tudo normal. De repente apareceu uma coisa aqui, um pontinho de exclamação pedindo para atualizar a página. Falei, claro, agora eu vou ter que. Acho que perdi a gravação. Deixa eu só ver aqui, gente. Ai, que bom, não perdi, ainda bem. Eu fiquei apreensiva, achei que tivesse perdido. Olha, eu peço desculpas, como eu falei, eu estou em aula sequencialmente, não tinha tido nenhum problema até o momento. Peço desculpas, gente, de verdade. Ó, então eu vou retomar, porque eu não sei em que momento que o microfone parou de funcionar, porque eu estava falando, de repente eu olhei o ponto de interrogação ali, falei, foi-se, né? Perdi. Então, vamos lá, vou retomar um pouquinho a frase temática, né? Então, é uma frase temática muito subjetiva, mandei lá no grupo para vocês esse material, acho que agora foi, né, meninas? Vocês tinham me falado que foi, né, Ana? Ok. Foi sim. Beleza, então respirar, retomar. Vamos lá. Ó, é um tema bastante subjetivo, gente. O silêncio na sociedade do ruído. Enquanto eu fiquei em silêncio, vocês acharam que era estratégia, né, do tema. Fala assim, não era estratégia, foi falha mesmo. Então, em que sentido vocês pensaram em desenvolver essa redação, gente? Porque, ó, o silêncio na sociedade do ruído é bem subjetivo, né? A Ana até falou, Pro, não estou conseguindo ver o texto de apoio. Eu queria mesmo, antes de vocês, a agonia do silêncio, né, Bia? É verdade. Então, eu queria que vocês me falassem, assim, de que ponto vocês conseguiriam partir, qual foi, né, na perspectiva de vocês, o aspecto que
vocês considerariam assim importante para a interpretação da proposta, né? Então vamos lá. Primeiro, queria propor 2 pontos para vocês colocarem assim, ponto de partida, né? O que é a sociedade do ruído? Né? Anota aí e vamos fazer juntos aqui esse processo. Então, o que você considera que é a sociedade do ruído? Porque ela está numa posição de oposição com a ideia do silêncio. Então, eu quero que vocês coloquem em aspectos diferentes, né? Como que você enxerga ou como você define sociedade do ruído? Vamos lá. De modo geral. Que vocês Eu acho que eu defino como a sociedade atual, que está muito conectada, porém não demonstra, por exemplo, a falta de visualização para grupos minoritários, apesar de, às vezes, as publicações alcançarem bastante pessoas, ninguém se manifesta. É uma leitura, eu só não faria a redação toda nesse contexto, Ana, mas do que você falou, eu colocaria na lista, por exemplo, assim, sociedade do ruído, a sociedade que vive um contexto de hiperestímulo tecnológico. Põe esse tópico, vamos pôr tópicos, depois a gente soma, né? Então, assim, a ideia do hiperestímulo, estar num contexto em que o ruído representado pela tecnologia nos coloca em constante circunstância de alerta, né? Então, a ideia do som, do ruído, do barulho, do estímulo, da interferência, né, vai caminhando por esse lado, é uma possibilidade. Deixa eu ver, Bia mandou ideias aqui também. Uma sociedade com cidades barulhentas, poucas conversas, poucas conexões. O movimento, então, né, do que você escreveu inicialmente, Bia, eu retiro e destaco a palavra movimento, como o movimento como sinônimo de barulho, né, a cidade do ruído. Então, o movimento pressupõe gente fazendo barulho e gerando, consequentemente, né, sons e estímulos, ok? E aí, por oposição, você colocou nesse contexto de estímulos excessivos de movimentação, a gente tem também um oposto direto de pessoas que vivem sem comunicação, isoladas, cada vez mais fechadas, né, com poucas conexões reais. Então, as 2 perspectivas, por enquanto, de vocês, boas, tá? Uma pautada na tecnologia, uma pautada nessa relação da construção social urbana, né, nas cidades principalmente. Bom, gostei dos 2 aspectos. Também eu colocaria, nesse contexto, já que vocês estão falando de estímulos sonoros e movimento e informação, o fato de nós vivermos num contexto de superprodução, né? Então, nós somos estimulados a não viver o ócio, não ficar parados, não estar fechados no nosso próprio, como a Bia citou antes ali, na agonia do silêncio, né? Então, assim, um minuto em silêncio já dá um desespero, porque realmente parece que a gente está saindo de uma expectativa que é estar em movimento, estar falando. Então, a gente pode pensar pelo viés também desse sentido, que o barulho, o ruído está relacionado à superprodução, à produtividade, que é, de certa forma, imposta por um contexto capitalista, em que o estar parado é sinônimo do quê, gente? De alguém que não está adequado a esse cenário, né? Então, a gente vive, eu posso dizer que, de forma geral, em todos os cenários que vocês já escreveram, né? A gente viu ali, vocês 2 citando cenários diferentes. Se eu tenho um cenário que é
Dá para usar nessa dopamina, já vou chegar nesse ponto. Mas eu posso dizer que em todos os cenários que a gente citou, o silêncio, ele ocupa um espaço muito menor do que o ruído. Então, quer dizer, o ruído, ele está, de certa forma, inibindo o silenciamento, a introspecção, a reflexão, né? Então, tem esse viés possível, tese possivelmente utilizada. Eu posso dizer que esse silêncio, agora girando o contrário, considerando ali o que a Ana tinha colocado, né? Então, se a Ana tivesse pego ali aquela parte que falou sobre o estímulo excessivo, silenciar as pessoas, gerar um silenciamento. Então, digamos assim, as pessoas não querem, não conseguem falar. Por quê? Porque elas estão oprimidas por um contexto de barulho, de movimento excessivo. Então, eu posso ter um lado negativo disso, que é a problematização, tá? A gente pode. E considerando, então, isso, agora a gente avança um pouquinho. Que tipo de argumentação que eu poderia fazer nessa proposição? Por que nós chegamos a esse contexto, né? Então, não vamos fazer uma redação modelo Enem, a gente não vai desenvolver potenciais motivos para entender, né, aquela ideia do Enem, assim, os motivos que nos levam a compreender essa situação. Posso, mas não vou trazer aqueles argumentos de cunho, por exemplo, assim, de Estado, a participação do Estado nesse processo, a culpa do governo nesse contexto. Então, vamos dizer assim, que a primeira expectativa é que a gente fuja desses argumentos típicos de Enem, que a gente caminhe para uma argumentação livre, né, de contextos Enem. Então, o papel do Estado, o papel da invisibilidade na mídia, evitamos. Vamos por um processo assim. Esses tópicos que nós citamos vão ser os tópicos que vamos considerar como possíveis ideias de argumentação, tudo bem? Então, se a gente pensar assim, bom, primeiro tópico, qual é o papel, a influência, por exemplo, da tecnologia? Daí cabe um argumento sobre como é que a interferência da tecnologia tem motivado comportamentos específicos nesse cenário, tá? Então, daria. Posso olhar, por exemplo, para essa segunda situação que a Bia citou, a relação, então, que existe entre as relações socialmente estabelecidas nos centros urbanos, né, de um isolamento que está sendo construído a partir de todo o ruído em torno das vivências e convivências, né, humanas. Então, daria para vocês separarem por tópicos. Onde que entra a ação dopamina, que a Ana citou aqui? Em que contexto você pensou em usar a ação dopamina, Ana? Para que eu não te atropele, né, não fale antes de ouvir o que você pensou. A questão dos superestímulos, da questão da gente sempre estar em movimento, buscando mais. Isso. Se a gente pensa, então, que o livro Nação Dopamina, né, que é da Ana Lembke, né, vou pôr aqui o lembrete do nome da autora. A Ana Lembke, então, é uma psiquiatra, e nesse livro ela faz uma análise sobre a atual geração que busca obsessivamente por preenchimento de vazios, né? Então, ela metaforiza isso no livro e ela explana que em diferentes perspectivas, uns buscam com excesso de trabalho, outros vão preencher com a necessidade da informação contínua, né, o estímulo contínuo, outros vão, enfim, preencher com conteúdos específicos. Então, a gente pode dizer que o silêncio ele tem sido oprimido também por essa necessidade do movimento e do preenchimento de vazios que foram perdendo espaço na nossa geração.
A intenção é que a gente tenha um desenvolvimento realmente muito mais subjetivo do que vocês fariam em qualquer outra situação de produção, tá? Então, esse seria um primeiro processo a ser levado em conta. Bom, que tipos de referências, de repertórios que a gente poderia pôr aí na nossa lista nessa redação? A gente pode pensar pelo viés aristotélico de que o homem é um animal social e que por exemplo, o argumento que a Bia disse, né, sobre gerar esse movimento excessivo, um anulamento das vozes. Então, o silêncio perdeu seu valor, né? Se a gente faz uma correlação com essa ideia aristotélica de que o homem é um animal social, então a gente entende que sim, ele é um animal social, mas ele se constitui também pela reflexão. Tanto que essa era uma das perspectivas que a gente vê dos filósofos, dos pensadores, né? A posição que ocupava o silêncio e a reflexão na sociedade, né, grega, e principalmente essa relação da filosofia, da construção do entendimento a partir da filosofia, se pauta também no silêncio. E comparando com essa sociedade do ruído, a gente tem uma redução do espaço da reflexão, né? Então, é um outro ponto interessante para vocês pensarem nessa proposta. Muito bem. Conseguiram enxergar um norte para essa produção? Por enquanto, como é que tá? Tudo bem? Caminhando? Deu, assim, para imaginar uma dissertação que inicia-se a partir, talvez, da construção de uma definição do que é a ideia de sociedade do ruído em oposição ao silêncio, e uma tese que conduz a ideia de, então, o que constitui interferência, o que se mostra como impulsionamento é isso. Cada argumento vocês vão escolher um tópico desses, né, para trabalhar, e vão desenvolver seguindo uma linha que seja subjetiva. Então, eu coloquei aquele texto de nota máxima que é mais subjetivo da redação do ano passado, porque ele trabalha muito com abstração de conceitos, né? Então, é interessante que vocês, assim, soltem a mão nessa parte de abstração de conceitos, porque para que eu consiga enxergar, ver quais são os pontos que vocês, de repente, têm de maior dificuldade, né? Então, carrega essa parte, leva para o texto essas relações que nós discutimos. Teve dificuldade, né? Coloca a anotação para que eu saiba qual foi o ponto que vocês podem trabalhar. Bia, de fato, o abstrato ele sempre vai abrir precedente para mais opções de repertório, com toda a certeza, né? E isso tem um lado muito positivo, realmente. Eu enxergo como muito positivo. Eu acho que é super interessante, assim, que vocês explorem, e eu, nesse sentido, torço até por um tema que valorize o aluno que tem um repertório mais amplo nesse contexto, né? Acho que isso é importante. Bom, dessa proposta, então, só fechando, não terminar propondo solução. A gente não vai terminar propondo formas de solucionar, a gente vai terminar propondo somente uma reflexão sobre a necessidade de equilíbrio entre o excesso de ruído e a necessidade da introspecção, do silêncio, a gente vai pensar nisso aí, tá? E eu vou avançar para o segundo tema, se vocês assim me permitirem, porque daí a gente consegue fechar as duas discussões. Tudo bem por hora, gente? Vou avançar, tá bom? Tudo. Perfeito. E aí, o segundo, ó, eu coloquei, esse tá pequenininho, vou aumentar, Ana, que a Ana falou, tá muito pequeno, por isso que é legal se vocês puderem abrir lá também o arquivo que eu mandei, né, no grupo, mas eu vou pôr maiorzinho aqui a proposta e anotarei no chat ali com vocês.
Ó, o segundo, eu peguei uma questão de fake news no ambiente digital e suas implicações sociais na atualidade. É uma questão um pouco menos, né, subjetiva, porque a gente está falando de um cenário de tecnologia, um cenário de como é que esse ambiente virtual torna mais propício o processo de propagação, né, no caso, propagação dos referenciais de fake news, e o que isso traz de negativo, né, suas implicações. Então, vou dar um minutinho para vocês pensarem também. Vou pôr a frase temática aqui no chat, porque não sei se está bem tranquilo para ler. Anota, então, que o outro tema da semana, esse aqui, ó, fake news no ambiente virtual. Digital e suas implicações sociais na atualidade. Ó, então temos esse recorte temático aí. Vamos lá. Vou dar um tempinho, queria só que vocês analisassem, pelo menos pensassem, né, antes de interferência minha. Depois a gente conduz uma argumentação parecida. Vamos lá. Vamos lá, meninas. Ó, eu comecei a falar e daí eu olhei de novo, falei, desliguei o microfone. Vamos lá, gente. Então, pontos importantes desse nosso segundo tema. Ele especifica as notícias falsas no ambiente digital, então, de novo, né, interferência do ambiente digital. E a palavra implicações, ela tem um teor importante aqui na nossa situação de desenvolvimento, tá? Por quê? Porque implicações significam efeitos, né? Então, anota aí, implicações são efeitos. Meninas, eu vou passar um pouquinho do horário hoje por conta dos problemas de andamento, tá? Normalmente não vou passar, não, desculpa. Ó, então, implicações são efeitos. Esses efeitos a gente considera sempre efeito no aspecto que ele me deu como direcionamento, são efeitos sociais, né? Então, não é qualquer efeito. Ele não quer que eu fale de efeito econômico, enfim, ele quer que eu fale como a propagação dessas notícias falsas repercutem no espaço, né, na condição de desenvolvimento da sociedade. Então, esse é o caminho que ele quer que eu siga, tá? Então, esse é o acesso que ele quer que eu faça da leitura da proposta. Então, vamos lá. Bom,
falar de notícias falsas no contexto tecnológico não é difícil e é muito mais, digamos assim, palpável do que o outro tema, né? Então, se a gente pensa assim, por que que a disseminação de notícias falsas tem peso, é negativo para o contexto social? Então, um tipo de implicação social que tem, gente, eu posso falar que esse comportamento molda o senso crítico. Então, existe um problema, porque molda o senso crítico. Dentro dessa ideia, posso dizer que distorce verdades, né? Distorce verdades. Molda o senso crítico. Tem uma relação com intencionalidade ideológica. Então, quer dizer, um outro problema, uma outra situação é que haverá implicações, efeitos dessa situação, porque a disseminação de notícias falsas, ela está diretamente atrelada à intenção de quem dissemina. Então, naturalmente, isso vai também moldar comportamentos, né? Não só pautados em necessariamente senso crítico, mas muitas vezes repercute em questões como, por exemplo, as escolhas políticas representativas, né, num cenário de modo geral. Então, nessa redação, cada argumento será uma implicação. Por isso, eu disse que era bem mais objetivo, né? Então, a propagação das notícias falsas de forma rápida, de forma a atingir muito mais gente do que quando num jornal impresso antigamente. Então, vocês vão levar em consideração na produção que tipo de implicação, que tipo de efeito existe nessa situação. Então, essa seria, digamos assim, a lógica que a gente vai estabelecer nessa situação de produção, tá? Nesse caso, então, também eu posso ter argumentos que não se pareçam com o Enem. A intenção é que não seja parecido, para que a gente consiga ter, por exemplo, a ideia, né, que a gente consiga ter, por exemplo, uma situação assim que mostre no desenvolvimento como é que eu consigo entender, né, por exemplo, a intencionalidade ideológica como efeito, sem, por exemplo, falar de desigualdade social, sem falar, por exemplo, de omissão do Estado. Então, não usem aqueles argumentos que são argumentos típicos de Enem, porque eles já disseram que eles não querem argumento típico de Enem. Então, quanto mais a gente puder evitar aquilo que não atende na expectativa, melhor será para vocês, melhor será para o processo de nota de vocês. Então, para essa semana, eu queria, assim, como a gente está agora trabalhando com foco total, eu queria que vocês, então, me mandassem essas duas redações. Eu vou reiterar depois no grupo o envio certinho. Vou pedir, por favor, sempre para vocês colocarem no assunto do envio, lá no e-mail, assunto redação UEL, né? Quem faz o UEL, redação UFPR, quem faz o UFPR. Peço para que a gente não anexe todas as redações no mesmo e-mail, senão fica difícil na hora da correção. Então, anexa um texto, manda o e-mail, anexa outro texto, manda o e-mail, porque daí eu abro, corrijo, devolvo. Quando tem um texto só, fica mais fácil para organizar, tá? Então, assim, isso é uma questão que eu considero importante. É isso. Então, eu peço desculpas hoje por esses intempéries assim que a gente passou aí com o microfone, e na próxima, mais dois temas.
Eu vou tentar manter um mais objetivo, um mais subjetivo, porque daí vocês experimentam sempre as duas perspectivas, tá? Beijo, bom fim de noite para vocês, até a próxima. Já já eu explico lá no grupo sobre o envio para ficar tudo certinho. Tchau, gente, muito obrigada. Boa Tchau, noite. boa noite, bom descanso. Para você também. Tchau, tchau.